Pessoal, entramos agora na oitava lição desse ensino aqui aos Hebreus, que vai de Hebreus 10, versículo 32, até o capítulo 13 de Hebreus, versículo 25, né? Essa é uma divisão que os estudiosos fizeram aqui, né? E o pensamento central dessa divisão é a necessidade de o cristão manter firmemente, né? Manter firme e constante a sua fé em Cristo Jesus, né? Em vez de retornar aos princípios, né? aos princípios antigos, os esforços, né, próprios deles, na tentativa de adquirir a salvação, né, por conta própria, ou por mérito, né, digamos assim. Esse pensamento ele inicia aqui em Hebreus 10, versículo 32 ao 39, né, mostrando que a fé sustentou os fiéis em meio às perseguições e que, por esta mesma fé, eles foram vencedores até o fim, né? E serve-nos de exemplo hoje, né? Hebreus 11, 4, né? Diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunha dos seus dons e, por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? No capítulo 11, detalha o ensino sobre a fé, né? Tem um ensino mais detalhado sobre a fé aqui dá para a gente perceber em cada versículo do capítulo 11, né? Aqui também nós entendemos de modo claro e definido que a fé era a única maneira de os crentes do Antigo Testamento se salvarem, né? Em Cristo a sua fé encontrou verdadeira expressão objetiva. Amém? Esse capítulo ele traz também a lista de alguns dos heróis da fé citados durante a escrita da Bíblia, né? Tem vários deles aí. No capítulo 12, mostra que o crente precisa, de maneira resoluta, né, prosseguir avante, né, que é a perseverança, pela fé em Cristo, rumo a Jerusalém celestial, né, e não deve jamais retornar ao sistema de salvação pelas obras, simbolizada pelo Monte Sinai, ou a qualquer outro meio, né, que não seja a palavra de Deus, amém? Desprezando a palavra de Deus. Então, as pessoas costumam questionar sobre a salvação pelas obras, né? É lógico que elas pegam textos, principalmente a carta de Tiago, e faz uma distorçãozinha básica, né? Para se manter segura sobre aquilo ali. Porém, toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, que foi verdadeiramente convertido pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo, tenha consciência de que as boas obras, elas acompanham, né? Elas não são a causa, nem algum meio de a gente obter essa salvação. Não, elas apenas testemunham, né? Digamos assim, se um cristão salvo, ele faz uma boa obra, né? Ele já faz porque ele já foi, e não para ser, né? Porque senão se torna mérito, e a graça já não é mais graça, amém? O capítulo 13 deixa claro, principalmente aos que estão em perigo de fracassar, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Glória a Deus por isso, né? Em vista disso, o crente é exortado a manter a confiança nele, né, até o dia glorioso de entrar na cidade permanente, né? Hebreus 13, versículo 14. Deixa eu ler aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Eu tenho aqui
o meu rascunho também, a minha colinha, né? Hoje eu vou tentar fazer aqui, do versículo 32 ao 35 de Hebreus 10, né? Vou ver se eu consigo fazer dentro desse pouco tempo aí de meia hora, amém? O tema dessa porção da carta aos Hebreus, né, é o justo viverá pela fé, né? Ao longo do estudo nós vamos ver que a fé não é apenas um meio de salvação em Cristo, mas ainda o meio pelo qual continuamos vivendo em Cristo, amém? E tudo isso, meus irmãos, nós achamos aqui registrado no último parágrafo até o último parágrafo aqui desse capítulo, dessa epístola, amém? No capítulo 10. Hebreus 32, versículo 35. Hebreus 10, 32, Hebreus 10, versículo 32 ao 35. Vai dizer o seguinte: Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportais grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com alegria permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa palavra, a vossa confiança, é a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amém? Nós já mostramos aqui, eu já mostrei aqui para os irmãos, que a Epístola aos Hebreus, ela foi destinada em primeira mão a um grupo de cristãos, né? Algum grupo de cristãos, né? Anti-alegre, porém mais tarde quase vencido pela perseguição, né? E outras formas de tribulação, amém? Constatamos também que a sua alegria durou enquanto foram fiéis a Deus e exerceram a fé pela sua palavra, amém? Quando nos defrontamos com problema nesta vida, né? Nós temos em mente, temos que ter em mente, né? Que aquilo que Deus tem preparado para nós está além da dificuldade do tempo presente, amém? Assim nós evitaremos, meus irmãos, que aconteça conosco aquilo que aconteceu aos primeiros leitores dessa epístola aos Hebreus. Amém? No texto de Hebreus 10 aqui, o autor insiste que em conscientizar os destinatários que a fé em Cristo é a fonte da contínua vitória espiritual do crente. Seu propósito, nos versículos 32 aqui ao 35, e eu vou estender um pouco a mais aqui até o 39, que é o último versículo desse capítulo, né? É firmar os crentes judeus em sua fé, né? E animá-los a perseverarem nessa fé, ao mesmo tempo que procura protegê-los de um retorno apóstata ao judaísmo. Nós sabemos que a apostasia ela é o abandono da fé, né? E essa fé ela vem pelo ouvir, né? Jesus ele trata, numa certa ocasião ele chega a dizer para os seus discípulos, né? Ele compara a fé dos discípulos ao tamanho de um grão de mostarda, né? De semente de mostarda. Isso é interessante, porque se você não tiver já pensou o tamanho da semente de um grão de mostarda? Se não tiver uma fé daquele tamanho, fica fácil de abandonar, não fica? Assim, evidencia, meus irmãos, que nesses versículos o autor assume uma atitude pastoral cujo propósito é incentivá-los
a perseverar na fé, não obstante estar sofrendo nesses momentos, né, de adversidade. Amém? Nós vemos também claramente que ele emprega uma palavra de consolo e exortação, né, aconselhando-os a fazerem um retrospecto da perseguição que haviam experimentado em um passado possivelmente não muito distante, né, e cuja intensidade nos parece bastante forte, né, que é descrita aqui, onde eu acabei de ler, aqui nesses versículos aqui, dessa epístola. Pelas poucas informações aqui oferecidas pelo autor, né, tomamos conhecimento de que não se tratava de uma perseguição restrita, né, ou compatriota, digamos assim, mas de algo maior, aqui o escritor chama de grande combate de aflições aqui no versículo 2, amém? No versículo 32, perdão. Ele diz, em parte fostes feito o espetáculo, com vitupérios e tribulações, né? E em parte foste participante com os que assim foram tratados, amém? Ficamos aqui também, nós sabemos aqui, nós ficamos sabendo aqui também lendo esse texto, né? Que aqueles irmãos haviam passado por uma situação específica de perseguição, bastante difícil, né? Pois até mesmo os seus bens ali haviam sido confiscados, né? E eles foram feitos por espetáculo, foram postos por espetáculo. O autor aqui, ele descreve que fora preso nesta palavra, né, de conforto, e cita a consideração dos irmãos para consigo em suas prisões, né, e menciona os bens que lhes foram confiscados, né, como eu já havia dito. O texto, porém, não nos informa até que ponto os irmãos hebreus se deixaram abalar, né? A exortação contida aqui no versículo 35 é a mais enfática do texto. Ela é bastante contundente, eu vou ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte, não rejeiteis, pois a vossa confiança, né? Ou não rejeiteis. O rejeitar aqui, meus irmãos, eu acredito ser a exortação mais séria, isso aqui, porque esse rejeitar ou não rejeitei aqui, a etimologia dessa palavra aqui é jogar fora, amém? Assim como você pega um lixo e joga fora de manhã, para o lixeiro passar e carregar, né? Ou não jogar fora aquilo que não tem mais utilidade, né? Porém, a nossa salvação, ela tem, assim, essa utilidade. Nós temos que ter essa firme esperança. Não é verdade? Assim como se joga fora, né, o lixo e as coisas que não têm mais utilidade. Com este forte termo, o escritor expressa a questão como um desafio pessoal e direto. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande, avultado galardão. Amém? No versículo 35. Seria realmente trágico se a confiança anterior desses cristãos fosse ali rejeitada dessa maneira, né? Pois a perseverança é o aspecto mais específico da confiança. Nós lemos em Atos 2, se não me engano, no versículo 38, que diz o seguinte, e perseveravam, né, no partir do pão, nas orações e no ensino da palavra. Então, a maior característica do cristão, que é salvo regenerado em Cristo, é sim a perseverança, né? A perseverança do santo. Não são aquelas imagenzinhas de barro que a gente eu acreditava, né, que eram santos, na verdade não são, né?
Santo é separado. Santo significa ser separado. E quem faz essa separação é o próprio Deus, né? Não tem como o homem se separar para Deus, porque aí ele está caçando um meio de salvação, né? E não existe. Eu acabei de falar para vocês aqui no início que essa exortação ela já vem basicamente nisso, para as pessoas não voltarem, né, para procurar um meio de salvação por conta própria. Pois a perseverança é o aspecto mais específico da confiança, né? Eles deveriam, portanto, persistir até mesmo quando as circunstâncias lhe fossem contrárias, né? Então, meus irmãos, aqui nós vimos aqui, eu peguei aqui o meu resumo e tem um probleminha aqui. E embora a apostasia fosse uma possibilidade, né, de alguns dos irmãos, citada aqui no versículo 26 ao 31, os versículos anteriores aqui, desses que a gente está lendo, né? O autor aqui, ele mostra confiante, meus irmãos. Ele mostra confiante que seus leitores, porque esse pessoal aqui, eles já tinham perseverado muito, né? Eles já tinham perseverado muito. Aí, Hebreus 6, versículo 9, diz o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, né? As coisas que acompanham a salvação, como eu disse no início do vídeo, são as boas obras, né, praticadas pelo crente que já é salvo. Ainda que assim falamos. Então, meus irmãos, essa linguagem atlética aqui do combate, né, no versículo 32 e 33, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportais grande combate, né, e aflições. Ela vem associada com a frase fostes feitos espetáculos, né? Hebreus 12, 1, versículo 3 diz o seguinte: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Amém? Isso aqui ela vem associada, né, ao foste feito por espetáculo do versículo 33. Amém? Em parte fosse feito espetáculo, por quê? Com vitupério e tribulações. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele foi feito por espetáculo, e aqui o autor ele faz essa comparação. Amém? Isso aqui também analisando o contexto histórico, né, dessa época aqui, isso aqui significa que essas pessoas, grande parte delas, né, não sei se foram todas, não dá para afirmar que foram todas, todos esses leitores aqui foram submetidos a jogos de gladiadores. Amém? Embora o autor da carta não queira dizer isso literalmente, né, visto que eles ainda estão vivos, né?
a imagem aqui sugere a intensidade da luta deles, né? E não é possível determinar a perseguição específica, né, envolvida sem identificar a localização dos destinatários dessa carta. Amém? No versículo 4 do capítulo 12, diz o seguinte: porque eu estou falando que eles foram expostos a jogos de gladiadores ou em covas, né, de leões, como eles faziam na época lá. O versículo 4 do capítulo 12 diz o seguinte: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Mais uma vez, eu recordo aos irmãos que eu pego os versículos, o contexto geral do que eu estou estudando, né? Para não ferir o texto e nem forçar o texto a uma interpretação que não existe. Amém? Portanto, se tiver na antiga aliança, eu vou lá e mostro para os irmãos. E se tiver aqui do lado também, eu venho aqui e mostro para os irmãos na maior satisfação. Amém? No versículo 34, ele vai tratar sobre o confisco dos bens dos cristãos, né? Que poderia corresponder aqui a uma situação pressuposta lá na Macedônia, né? Tratada em 2 Coríntios 8, versículo 2, que vai dizer o seguinte: 2 Coríntios 8, verso 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância, né, da sua alegria, e como a profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Amém? Aqui, meus irmãos, onde alguns dos crentes da época, né? Os crentes da época, Tessalonicenses, contra os Filipenses, eles foram perseguidos, porém, não sabemos onde a perseguição ocorreu especificamente. Amém? Principalmente essa aqui descrita aos hebreus. Amém? Então, seguindo aqui mais adiante, no versículo 35, diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. No versículo 26 do capítulo 11, a palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? A Bíblia, de modo geral, ela nos fala de recompensa. Amém? Tem uns textos, muita gente usa para os dias atuais, como se fosse atingir recompensas aqui na terra. Porém, como eu li aqui e expliquei esse pequeno trecho aqui, esses pequenos versículos aqui, ela fala mais de uma recompensa, né, após a morte, né, de uma vida após a morte, né, que essa seria a maior recompensa, né. Por exemplo, eu vou ler alguns textos aqui que falam de promessas. Hebreus 6, né, versículo 13 ao 20, diz o seguinte: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda
a contenda, pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos uma âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso percursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Hebreus 11, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém? Versículo 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros em terra peregrina. O versículo 39 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte: todos estes, tendo tido 39 e 40. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? E aqui eu quero deixar claro um ponto que eu entendo nessa palavra aqui, né? Nem todas as promessas de Deus, nem todos os planos de Deus você vai alcançar. Todo crente sabe disso. Todo crente que é fiel às Escrituras, né? Nós sabemos, temos promessa de Deus, né? Nós temos promessa de Deus nas nossas vidas. Porém, pode ser que nem todas se cumpram, né? Pode ser que nem todas se cumpram. Talvez Deus te fez uma promessa, mas talvez você vai morrer antes dessa promessa chegar, né? E pode ser que quem desfrute dessa promessa será um filho seu, um neto ou alguém lá mais para frente. Amém? Porque a própria Bíblia vai dizer, provendo Deus, né? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, né? Então, meus irmãos, as pessoas, eu vejo muitas pessoas, existem, e elas buscam muito a aprovação e essas promessas, pelo visto, que é somente aqui, né? Eu não sei qual que é o seu pensamento, a sua intenção sobre isso, mas eu mesmo, particularmente, eu sei que Deus me fez promessa, Jesus me fez promessa. Porém, se cumprindo aqui ou não, para mim, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim, né? Porque a maior alegria que o crente pode ter é mesmo a alegria do Espírito Santo, né? É ter a comunhão com Deus, andar, né, na presença dele, que isso é uma coisa dificílima, né? É estar na presença dele, não só estar, mas permanecer, porque a gente tem as renúncias da gente, né? E como eu li aqui e como eu expliquei para vocês, nós passamos sim por aflições. Eu creio que hoje, eu olho para os textos antigos aqui da Bíblia e olho para o nosso dia de hoje, hoje está mais difícil para você ser um cristão do que nessa época aqui, né? Porque nessa época aqui, eles confiscavam seus bens, faziam você de palhaço, por espetáculo, é fazer de tipo de palhaço de circo, né? Foi desse modo que apareceu o circo.
as arenas e tal, aquelas coisas todas, os jogos, né, de gladiadores e de leões. Mas veja bem, só você parar e imaginar. Suponha que você hoje tem uma casa, tem um carro e seu emprego. Deus converte você, você perde sua casa, seu carro, seu emprego. Você passa a ser perseguido, daqui a poucos dias você é morto. Amém? Tudo bem, você já morreu, pronto, acabou o problema, né? Hoje, cumprindo a palavra, várias profecias escritas na palavra, né? Hoje nós não temos, falta em nós discernimento para a gente saber muitas das vezes quem é quem, né? Assim como Paulo escreveu a Timóteo, existe muitos usurpadores hoje no nosso meio, né? Pessoas para te enganar de todo quanto é lado, né? Existe nas palavras de Jesus, né? Existe os ladrões, os lobos, né? E o salteador, existe tudo isso, né? E hoje falta muito em nós, e o Deus que tem sido pregado no que eu acompanho nesses poucos anos de conversão, um Deus de amor que ele simplesmente não existe, né? Deus, ele é um Deus de justiça. Jesus fala no Sermão da Montanha, buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, né? É tanto que nós somos justificados pela fé e não pelo amor, né? O maior dos mandamentos é amar a Deus, mas a justiça de Deus ela vem pela fé, não é pelo amor. Entende? Então são coisas que a gente tem que ter consciência e, e se atentar a esses pequenos detalhes, né? A gente tem que se atentar e pegar com Deus para ele nos livrando, né? Nos dando discernimento. Hoje, creio eu que hoje é mais difícil você ser cristão do que naquela época, né? Na nossa nação hoje, de alguns anos para cá, não é só hoje, de alguns anos para cá, existe uma guerra, né? Uma guerra que para mim ela é pior do que uma guerra sangrenta, que é a guerra ideológica, né? Hoje tem um relativismo, tem um pluralismo, várias outras coisas. Hoje você não sabe definir o que é verdade, né? Saber o que é verdade, você não sabe o que pode falar. E infelizmente nós vivemos nesse ambiente conturbado, né? O que é certo está deixando de lado e o que é errado está, como se diz a Bíblia, é balança enganosa, né? Nós vivemos na sociedade da balança enganosa, né? Hoje para você é raro, são poucos, eu sei que são poucos, mas existem. São poucas pessoas hoje que conseguem, que são pessoas, empresários, que conseguem ser honestos, né? A maioria hoje, infelizmente, tem que sonegar imposto. Isso é uma realidade, isso é uma realidade. Por todo lado a gente vê isso, né? Mas que Deus continue nos abençoando, que Ele venha nos dar discernimento, né? Eu faltei falar mais um pouco aqui do versículo 34, né? Mas o comentário que eu fiz sobre esse versículo aqui, ele é pouco mesmo, ele não tem muita coisa não, amém? Quer dizer, do modo que eu estou explicando para vocês aqui, né? Que se for aprofundar tem mais coisa assim, meus irmãos. É porque a gente está fazendo um estudo simples, amém? Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.